Fala galerinha do meu canal, aqui é o Lenda em Movimento, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Bom, hoje eu tô gravando num horário diferente, tudo diferente aqui pra mim, mas o conteúdo sempre com a qualidade de sempre, tá? Então, vocês bem se lembram que eu estou fazendo uma série de vídeos aqui sobre preço versus valor. Bom, é, existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Eu já fiz dois vídeos sobre o tema, onde o primeiro era muito sobre a diferença de mentalidade entre um trader e um- uma pessoa que olha para o valor da empresa. Depois eu falei muito sobre o método Bazinga. Eu já li esse livro, acho um livro excelente, um livro muito bem escrito, um livro com muita mentalidade de questões de sócio de empresa, né, que é o que nós estamos tratando nesse canal. Não estamos tratando sobre trader. Tradar aqui não é o nosso objetivo, tá? Mas eu exponho lá que a regra, ela não faz tanto sentido assim para comprar ações. Elas não se aplicam tanto aos dias de hoje. E hoje, a ideia é eu explorar com vocês um outro método de investimento que certamente vocês conhecem. E nós já vamos para a tela do meu computador. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu tô falando. Certamente vocês conhecem uma pessoa que se chama Benjamin Graham. Bom, quem foi Benjamin Graham? Benjamin Graham foi basicamente um investidor que nasceu lá em Londres e ele foi um economista muito influente. Certamente vocês já devem ter visto o livro dele que estava aparecendo aqui na capa, mas esse aqui já ajuda. O investidor inteligente. Esse aqui da capa azul, ele inclusive ele é mais conhecido, olha só. Certamente vocês já leram e vocês viram que ele tem alguns critérios para escolher ações e tudo mais. E aí, o que eu já quero levar em consideração aqui, tá? Bom, eu quero levar em consideração que o método ele é um pouco mais antigo. O cara morreu em 76 já, tá? É, então nós estamos falando de um método de uma pessoa que investia em um tempo totalmente diferente. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar com isso tudo aqui, tá? Estamos aqui com a tela do Fundamentei, porque ela vai nos ajudar a tomar uma decisão e nós vamos fazer de novo uma análise em cima de VEG. Por que eu faço análise em cima de VEG? Sempre. Por que eu dou sempre VEG de exemplo? Porque VEG ela é cara desde os tempos, desde que eu conheço o assunto ações, eu comecei a ler muito sobre o assunto, comecei a entender muito sobre o assunto através de livros, vídeos e por aí vai. Sempre falaram a mesma ladainha de sempre. Ah, mas VEG tá cara. VEG é cara demais. Enfim, esse discurso ele é o mesmo sempre. E eu quero te mostrar como que um outro método muito famoso não te ajuda também a comprar a VEG segundo os critérios dele. E aí a gente vai ter uma conclusão no final. Então, vamos para o nosso documento aqui. Esse aqui é o nosso guia, tá? Bom, como eu disse, nosso primeiro vídeo foi sobre uma mentalidade, que é de sócio versus a de trader. O que você é? Você é um sócio ou você é um trader? E o segundo veio sobre um método. Existe, existe até um canal no YouTube. Ele não é um canal gigante, não, mas ele é um canal é, que, inclusive, um canal interessante até, de um garoto, que ele usava muito o método Bazin para escolher as ações dele. Só que a limitação é focar apenas em dividendos lá. E a gente viu que isso nos tiraria o privilégio de investir em VEG, que é uma excelente empresa. Então, o que nós concluímos lá no método Bazinga é que o método ele nos protege de empresas ruins, isso aí certamente. Porque se uma empresa ela não consegue pagar dividendos de forma consistente, ela não gera caixa. Se ela não gera caixa, significa que ela não dá lucro. Se ela não dá lucro, logo ela é uma empresa ruim. Então, o método Bazinga ele te protege dessas empresas. Mas não é o dividendo em si que nos faz alcançar independência. E, na verdade, o dividendo não deve ser o fim no início de tudo. O dividendo ele deve ser o fim lá na frente, quando a gente tiver um patrimônio enorme. Mas no começo,
pagar dividendo a mais ou não, ele não faz tanta diferença. Ou, hoje nós vamos falar sobre Benjamin Graham. Bom, o Benjamin Graham, ele é conhecido como o pai do Value Investing. Então ele é mentor de ninguém menos do que Warren Buffett. Warren Buffett aprendeu muitas coisas com o Benjamin Graham. E aí, Graham, nesse livro que eu expus aqui para vocês, O Investidor Inteligente, ele expôs algumas regras para encontrar empresas sólidas, empresas seguras e, acima de tudo, muito baratas. Só que, será que esses critérios nos ajudam a, por exemplo, colocar uma VEG para dentro da nossa carteira? E aí, prepare-se, porque a resposta ela vai te surpreender, porque hoje em dia não existe fórmula mágica que se enquadre no mercado de ações, e eu vou explicar o porquê. Então, a filosofia do Graham, ela era simples, muito simples. Tanto que quem lê o livro aqui, ele, ele não é um livro difícil de entender. Entenda, é um livro é, publicado em 1949, é um livro muito antigo já. Mas ele não é um livro complicado de entender, não. É um livro que, se você ler com certa atenção, você vai conseguir entender onde ele quer chegar com tudo isso. E aí, o que ele buscava era simplesmente comprar $1 por 50 centavos. Então ele queria comprar empresas por um preço muito menor do seu valor. Eu acho que esse é o sonho de todo investidor, digamos assim. É o sonho de todas as pessoas. Se eu soubesse quando seria o fundo de VEG, eu compraria nesse dia, mas eu não tenho como saber disso. Então, essa diferença ele chamava de margem de segurança. O objetivo era proteger o capital do investidor de grandes perdas. Então, ele criou critérios que ele chamava de investidor defensivo. Então, ele não queria. Esse investidor defensivo era um perfil de uma pessoa. Ele expõe vários perfis lá no livro dele. E esse perfil, segundo ele, é um perfil que não queria correr risco. É um perfil que não tinha muito tempo para avaliar profundamente o negócio. E aí, ele estabelece 3 princípios básicos, tá? Que a empresa deveria ter. O primeiro princípio é que a empresa deveria ser rentável e ter um lucro. Então, o que ele fala pra gente olhar o livro dele lá? Fala, olha se o lucro é consistente, se tem lucro nos últimos anos, se o lucro vem crescendo ao longo do tempo. Olha para essas coisas. Beleza. E aí, ele vinha com esse price sobre earnings, ou preço sobre o lucro, que mede o quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada real de lucro. E ele prega que esse valor deveria ser baixo, deveria ser de, no máximo, 15, ou seja, 15 anos. E aí ele também fala sobre o valor sobre o PVP, ou sobre o valor patrimonial, né? Ele queria que esse valor patrimonial, sobre o valor patrimonial, o preço, estivesse no máximo em até 1,5. Então esses eram os critérios básicos do investidor defensivo, tá? O investidor defensivo, ele não tinha tempo, lembrando, ele não tem tempo para avaliar profundamente o negócio. Então, ele estipulava esses 3 critérios que a empresa deveria passar para ele então conseguir comprar a empresa. E aí, o que o Graham queria com tudo isso? O Graham, ele queria, não, saí tudo aqui da ordem. O Graham queria comprar empresas muito baratas. É claro, né? Eu acho que isso aqui não tá difícil de entender até agora, né? E eu quero trazer o exemplo para vocês de VEG, porque VEG entra nesse discurso que eu falei no início do vídeo. VEG sempre esteve cara nos parâmetros de todo mundo. VEG, eu sempre escutei que VEG estava cara. E aí, nós vamos olhar segundo os parâmetros do Graham se VEG entraria na nossa carteira ou se não, tá? Então, para avaliar aqui o lucro consistente, nós temos aqui a ferramenta do Fundamentei, onde nós iremos olhar para o lucro dessa empresa e ver se ela é consistente. Eu vou pegar até um histórico muito grande, tá? Para avaliar esse histórico. Vamos pegar aqui 30 balanços. Então, olha só, 30 anos de histórico para entender
se o lucro ele tem sido consistente, tá? Então, o que nós descobrimos aqui com essa visão é que o lucro ele é consistente sim, tá? Olha aqui o lucro de 96 e olha ele depois de 4 anos, 125 milhões. E depois ele continua crescendo de forma, não vou falar de forma indefinida, mas ele continua crescendo. E vai crescendo até chegar em 6 bilhões em 2025, do acumulado, né, até agora. Então, nós temos aqui o primeiro critério sendo atendido pelo critério de Graham. A empresa ela dá lucros consistentes e por muito tempo. Já tem 30 anos que VEG é o reloginho de entregar resultado praticamente. Eu acho que nenhum ano aqui teve nenhum ano, será? Esse ano aqui, ó, foi o ano que variou para baixo o lucro. Mas são anos raros, tá? São anos muito raros na operação de VEG. Portanto, ela atende ao nosso primeiro critério. Então, ó, de 3 nós já estamos aqui com 1 em caixa. E aí, o que ele fala? O preço sobre lucro, ele é baixo lá na VEG? Então, vamos olhar aqui no valuation o que o preço sobre lucro está trazendo, tá? Então, preço sobre lucro, ele está em 23. Ele fala pra gente ter uma empresa no máximo 15, então já tá fora. Então, segundo o critério de Graham, então olha só, segundo o critério de Graham, nós veríamos VEG não passando no critério dele. Tanto que o preço sobre lucro de VEG sempre foi alto. Sempre foi. Ah, mas e lá em 2011? O preço sobre lucro era 19. O preço sobre lucro hoje está em 23. Então, você nunca teria comprado VEG, segundo os critérios de Graham. E ele até fala para olhar um terceiro, mas se são 3 critérios e caiu no 2, então a gente não precisa de olhar mais, né? Mas o preço sobre o valor patrimonial, ele é aqui ó, o preço sobre o valor patrimonial. Ele tá em 6,8. E ele fala para estar no máximo até 1,5. E de novo aqui tá, olha só, a empresa nunca teve esse número. Esse número sempre foi esticado na VEG. Então, o que acontece? VEG tem um valor atribuído a ela pelo mercado que é muito maior que o valor contábil do seu patrimônio. E aí, nunca que esse indicador vai estar abaixo mesmo. Então, a conclusão, ela é igualzinha à do método Bazin. O que esse método faz? Esse método te protege de comprar empresas ruins, de fato. Só que ela também não te deixa colocar empresas excelentes dentro de carteira. Então, segundo Benjamin Graham, você nunca teria comprado uma ação de VEG. E se você não comprou, perdeu a chance de investir em uma das empresas que mais valorizou na história recente da nossa bolsa. E isso não é fofoca, não é novidade, porque se você olha o retorno histórico, olha só o retorno histórico em 27 anos. 30% anualizado, isso aqui, eu não sei se ele considera o dividendo, mas é muito impressionante, né? Então, esse método, vamos pegar aqui há 27 anos, não tem valuation há 27 anos, né? Mas assim, eu duvido que esse valuation ele tava abaixo lá em 2010, 2011. Então, infelizmente, você não teria comprado. E aí? Isso significa que Graham estava errado? Então, vem aqui um canal de 50 inscritos, né? Um dia nós seremos muito mais. Mas vem um jovem que lê o livro e fala: isso aqui é tudo besteira. Não, não é isso não, cara. A ideia é que o mundo dele era muito diferente, cara. Vamos pegar lá o ano que ele escreveu esse livro, 1949. Vamos imaginar ele comprando ações, tá? Como que ele fazia para comprar ações em 1949? Vamos perguntar aqui pra IA como é que... Pra IA não, mas vamos perguntar pro Google, tá? Como a pessoa comprava ações em 1949? Pós-guerra, pós-segunda guerra mundial. Então, olha só, ele tinha que passar por corretor, ele tinha que ir lá presencialmente, ok,
beleza. Então você precisava contratar um corretor, você precisava ir lá no local físico, você precisava negociar você mesmo. E aí a venda era registrada depois disso, depois dessa negociação direta. E aí você tinha a ação comprada para o seu CPF ou para o seu CNPJ. Então, olha só, escrever esse livro tem quase 100 anos atrás, né? Então, é, como era o mundo daquela época? Bom, o crescimento era mais lento das empresas. A informação não era instantânea. Hoje, cara, vou te mostrar como a informação ela é instantânea, tá? Vou te falar só no YouTube, tá? Mas existem inúmeros trabalhos sendo feitos, por exemplo, lá no Twitter, no Instagram, no TikTok, de investimentos, tá? E vamos olhar aqui para a ADL, por exemplo, ADL3. Olha só como que a informação é instantânea hoje. Vamos pegar aqui nos filtros. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui esse. Não, esse mesmo vai ter vídeo, né? Aqui, ó. Vai ter. Olha só. O Silas gravou um vídeo. O Big Ações gravou um vídeo. O Nubank. Não, o Nubank não. O Money Times gravou um vídeo. O Lenda em Movimento gravou um vídeo. O Lenda em Movimento gravou outro vídeo. O Capitalize, aqui ele fala sobre trade, né? Então ele fala aqui sobre os preços. Aqui o trade de valor. Então, olha só a quantidade de informação que você tem sobre uma empresa. Você acha mesmo que o Benjamin Graham ia ter esse tanto de informação aqui, igual você tá tendo? Então, é difícil. É difícil o mercado precificar a VEG abaixo, porque VEG sempre teve um potencial de crescimento absurdo. O mercado não é otário. O mercado vai ser sempre melhor do que eu e você. E aí, por que a gente compraria VEG hoje? Tá lá no nosso canal do Lenda em Movimento. Tá aqui, ó. Tem aqui uma pasta. Vou te dar aqui, ó. A mexer no canal. Aqui, ó. Tem uma pasta que fala sobre apresentação institucional, tá? Aqui, ó. E a primeira que nós gravamos foi VEG. Esse vídeo tá um pouco baixo, depois eu posso até refazer ele, tá bem antigo ele. O vídeo tem 6 visualizações, não tem jeito. Mas, tá aqui. A história da empresa, como é que ela cresceu, o que aconteceu ano após ano. 47 minutos de pura informação do que a VEG faz. E aí você vai me falar que esse papo de preço importa sim, o Graham falou. Cara, nós estamos falando de um cara que morreu há pouco tempo atrás, há pouco tempo não, há quase 50 anos. Ele escreveu o livro há 100 anos. O livro é uma bíblia, tá? O livro, de fato, tem muitas verdades lá. Tem muita coisa de mentalidade que nós devemos imprimir, segundo o livro. Só que a lição final é a seguinte. Antigamente, até existia essa fórmula mágica. Porque eram poucas as pessoas que estudavam sobre isso. E o mercado, ele era minúsculo, né? Imagina lá a quantidade de pessoas físicas. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho um gráfico sobre isso. Vamos olhar, vamos lá. Eu queria muito um... eu não acho um, um valor, assim, tipo... aqui tem por faixa etária, né? Interessante, né? Deixa eu ver aqui por faixa etária dentro da B3. Perfil de pessoas físicas. Vamos ver se esse gráfico carrega rápido. Mas assim, mercado muito menor lá atrás, tá? Olha só que interessante. Tem 22 mil contas de até 15 anos. O valor em bilhão de quase 1 bilhão de reais. Ou seja, já tem herdeiro aí, né?
já tem herdeiro. E aí, de 16 a 25 anos, já tem um patrimônio de 4 bilhões. 497 mil pessoas investindo. Então tem muita pessoa até, né? Tem muita pessoa física já. Mas assim, o que eu quero mostrar pra vocês é que isso aqui, lá em 1949, era mínimo, cara. Ninguém investia em ações assim não, pô. Então, hoje, nós precisamos mudar o nosso método de investimento. E aí, se você quer se tornar sócio de empresas como o VEG, que teve um alto crescimento, você precisa ir além dos números simples, além de indicadores simples que não mudam nunca, e entender o negócio. Aí você entende que a VEG tem uma qualidade de gestão absurda, ela inova, ela entra em novos mercados. Tinta, por exemplo, ela começou tem pouco tempo a mexer com tinta. Quem garante que isso não vai dar um retorno inexplicável lá na frente? Ninguém pode garantir, cara. A capacidade de reinvestir, então ela consegue reinvestir, ela consegue expandir a sua operação lá pra fora. Tem operação na Índia, no México, tem operação em tudo quanto é lugar. E isso é reinvestir o capital, reinvestir o caixa que ela tem da operação de forma inteligente. E é isso que vai gerando valor à medida que o tempo vai passando. Ninguém garante que daqui a 30 anos esse retorno histórico vai se manter. Não tô falando isso pra vocês. E isso eu não consigo garantir, ninguém consegue garantir. Mas se ela continuar apresentando o crescimento sólido que ela sempre apresenta, ou pelo menos ter um crescimento talvez até mais modesto, mas um crescimento, espere um retorno tão parecido quanto esse, tá? Quanto mais você espera, mais é a sua capacidade de investimento. Então, esse é um vídeo, eu acho que eu me estendi até demais, fui muito no conceito, nos detalhes, mas é isso que eu sempre tive vontade de fazer. E se inscreve aqui no canal, dá uma força pro nosso canal, manda esse vídeo pra uma pessoa que você conhece, que fala muito de preço, de que o VEG tá cara, né? Mostra aí pra ele que Benjamin Graham, segundo Benjamin Graham, tá cara mesmo, mas e você vai ficar de fora não é uma recomendação de compra de forma nenhuma, né? Mas então você ficaria de fora de 30% anualizado ao ano? E aí? Como é que você ia fazer, né? Então, é isso. Até o próximo vídeo e muito obrigado. Até mais.